Ela jura fidelidade, ama a família, fala do marido com orgulho. Mas quando esse tipo de homem entra em cena, algo muda no olhar. Porque existe um perfil masculino que não pede atenção, atrai, não grita presença, impõe e não precisa tocar. O instinto dela sente antes mesmo do primeiro contato. Não é o mais bonito, não é o mais jovem e nem precisa dizer uma palavra a mais. Ele carrega algo raro, autoridade silenciosa, clareza, postura inabalável. Hoje você vai entender por que esse tipo de homem desarma até mulheres comprometidas e como a psicologia feminina responde, mesmo quando a lógica diz não. Mulheres não desejam o mais certo, desejam o mais emocionalmente dominante. Ela pode amar o marido, pode ter filhos, pode viver uma vida correta no papel. Mas isso não apaga o que está gravado no sistema nervoso dela desde os tempos primitivos. A atração por um homem que domina o próprio mundo interno, que não busca aprovação, que não se curva, que carrega no olhar algo que o marido perdeu. Desafio, presença, poder não declarado. Ela não deseja o que é óbvio. Ela deseja o que é raro. E esse tipo de homem, mesmo sem fazer esforço, incomoda o conforto emocional que ela criou, mas que nunca a preencheu de verdade. Não é sobre beleza, não é sobre sedução vulgar. É sobre energia masculina limpa, firme e não domesticada. Marco Aurélio dizia: a mente que se domina atrai até o que se dizia inatingível. Agora você vai entender os 5 traços desse tipo de homem e por que eles são capazes de acionar desejo até em mulheres que juram que não querem mais nada da vida. Traço 1, ele é imprevisível, mas nunca desequilibrado. Ela nunca sabe o que esperar. Ele não segue roteiro, não responde sempre da mesma forma. Um dia está disponível, no outro está focado. Fala pouco, mas quando fala, mexe com algo dentro dela. Essa imprevisibilidade não é imaturidade, é domínio. É a capacidade de manter o mistério sem perder o centro. O parceiro está sempre lá. Mesmo tom de voz, mesmas frases, mesmos gestos. E o cérebro dela se acostumou, mas se entediou. Então aparece esse homem, que quebra o padrão, mas sem causar caos. E com isso, ela volta a sentir o que achava que tinha esquecido. Tensão, curiosidade, vibração interna. Dominar a si mesmo é ser previsível na integridade e imprevisível no impacto. O homem estoico não vive para surpreender ninguém, mas sua autenticidade firme quebra o conforto emocional alheio e acende o desejo em quem só vive repetição. Traço 2. Ele observa mais do que fala e enxerga nela o que nem o marido percebe. Ele não precisa invadir. Só de olhar, já percebe onde ela se perde. Ele escuta o que ela não diz, lê nas entrelinhas, sente o que está por trás da maquiagem emocional. Enquanto o marido vê a mulher que está tudo bem, ele vê a mulher que está engolindo palavras, sufocando o desejo e sobrevivendo no automático. Isso não é feitiço. É leitura emocional profunda, coisa que só quem domina a própria mente consegue fazer. Toda mulher quer ser desejada, mas no fundo, toda mulher quer ser percebida. E quando ela encontra um homem que não tenta impressionar, mas a enxerga por inteiro, o corpo dela reage. Porque isso não é comum. E tudo que é raro fica registrado no instinto dela. O homem que domina o próprio silêncio escuta até o que não foi dito. O homem estoico não joga charme. Ele apenas permanece presente o suficiente para ser inesquecível. Traço 3. Ele nunca disputa. Ele escolhe. E isso muda tudo. Ele não tenta se destacar. Não entra em competição com outros homens. Não implora atenção. Não tenta provar que é melhor, porque ele sabe o próprio valor. E por isso, não precisa vencer ninguém.
Só precisa aparecer e deixar que a energia faça o trabalho. Enquanto o resto dos homens corre atrás, ele observa, filtra, escolhe. E essa postura inverte o jogo mental. Porque a mulher comprometida, que está acostumada a ser desejada, de repente sente que é ela quem quer ser escolhida. Toda mulher sabe quando um homem está se esforçando demais. E isso transmite carência, dependência, falta de poder real. Mas quando o homem simplesmente não disputa espaço, porque já tem presença, ela sente respeito, sente impacto. E começa a pensar, o que tem nele que me faz querer a atenção dele, mesmo sem ele me dar nada? O verdadeiro poder não se coloca na vitrine. Ele permanece no pedestal interno. O homem estoico não mendiga afeto. Ele atrai pelo silêncio firme, pela postura reta e pela coragem de ser a escolha, não o escolhido. Traço 4. Ele não preenche o vazio. Ele incomoda o que estava acomodado. Ele não aparece para salvar. Não tenta curar feridas emocionais. Não faz o papel do homem compreensivo que vai consertar o que o outro estragou. Ele aparece como é. E só por isso já bagunça tudo dentro dela. Porque ela estava confortável. Já tinha se convencido de que era assim mesmo. Tinha aceitado uma vida previsível. Mas quando esse homem entra, a presença dele não completa, ela provoca. E provoca porque mostra o contraste entre o que ela vive e o que poderia estar sentindo. Ela se sente viva, porque ele desperta incômodos que o marido já não desperta. Porque ele ativa reflexões que ela tenta evitar. O desejo nasce da fricção, não da acomodação. E o homem que provoca esse choque vira referência de tudo que falta. A presença do homem alinhado não traz conforto, traz clareza. O homem estoico não suaviza o impacto da própria energia. Ele não se molda ao ambiente, ele transforma o ambiente sem forçar nada. Traço 5. Ele é emocionalmente livre e por isso se torna emocionalmente perigoso para ela. Ele não precisa de ninguém. E isso é perceptível. Ele está completo, não busca atenção, não espera validação. E essa liberdade emocional é exatamente o que aprende. Porque ela sente que ele pode ir embora a qualquer momento. E mesmo assim, não tenta segurá-lo. Isso não assusta. Isso desperta. Porque o homem que não depende, que sabe o que carrega e que vive em paz com o próprio silêncio, se torna um enigma e o desejo nasce da tentativa de decifrá-lo. Ela vive com alguém que se tornou previsível, que já se entregou inteiro, que não tem mais espaço interno para se perder nem se redescobrir. Mas esse homem é mistério, é direção, é ausência emocional bem dosada. E por isso ela pensa nele mais do que gostaria e muito mais do que admitiria. Quem se libertou de si mesmo se tornou perigoso para os que ainda vivem presos em relações superficiais. O homem estoico não se oferece, não se declara, não implora, ele permanece. E por isso ela sente. Ela pode estar casada, pode amar, pode se declarar fiel, pode até nem entender o que sente. Mas quando esse tipo de homem aparece, o corpo dela sente antes da mente negar. Não é aparência, não é status, é energia, é firmeza emocional, é presença silenciosa que acorda o que o cotidiano adormeceu. O homem estoico não precisa fazer esforço, porque ele se construiu por dentro. E quando uma mulher encontra esse tipo de presença, ela começa a se perguntar se aquilo que ela vive é amor ou apenas segurança emocional travestida de estabilidade. Marco Aurélio dizia: você não precisa controlar ninguém, só precisa dominar a si mesmo, e o mundo se moverá ao seu redor. O verdadeiro poder do homem não é seduzir, é incomodar o que estava estagnado.
porque a mulher que nunca pensou em trair, de repente não consegue parar de lembrar daquele olhar, daquele silêncio, daquele impacto. Se esse vídeo te mostrou o tipo de homem que impacta até mulheres comprometidas, então você entendeu. Não se trata de beleza ou palavras, se trata de energia, postura e domínio emocional. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você aprende a ser o homem que não precisa correr atrás, porque se torna impossível de ignorar. Comenta aqui embaixo, eu sou presença, não imploro, impacto. E se quer continuar evoluindo com clareza, assiste agora. Você já sentiu que quanto mais tenta agradar, mais ela se afasta? Já cansou de ser o cara legal que nunca é escolhido? Chegou a hora de virar o jogo. Existe um padrão psicológico que faz qualquer mulher se conectar emocionalmente e pensar em você mesmo quando não está por perto. Clique no link da descrição e descubra como despertar na mente feminina o tipo de atração que ela não consegue controlar. Não é manipulação, é leitura emocional com inteligência. O que você vai aprender aqui vai mudar sua postura com as mulheres para sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, continue firme, continue evoluindo.